Bem-vindas, eu sou a Fernanda do Clube Elas pelo Mundo, esse é o nosso podcast e eu estou aqui hoje passando um trabalho, como vocês podem ver, né? Vim falar um pouquinho sobre cerveja, porque querendo ou não, durante as viagens, uma das coisas que a gente faz é tomar uma cervejinha, né? Quem nunca quis tomar uma cerveja na Bélgica, uma cerveja na Holanda, na Alemanha? E às vezes a gente toma e nem sabe como tá tomando. E vou dizer um negócio pra vocês, eu aprendi um negócio agora, antes de começar aqui, eu já vou passar aqui. Mas eu quero apresentar pra vocês aqui o Joel, da Grimberg. Olá, tudo bom? O Joel, ele tem a Grimberg há 11 anos e ele estava mesmo me contando da onde que surgiu a ideia de abrir uma cervejaria aqui na minha cidade, né? Na nossa cidade. Na nossa cidade de Sapiranga. Explica um pouquinho por que tu resolveu essa ideia aí. Tá certo. Primeiro, sejam todos bem-vindos. Prazer estar aqui com vocês. Saúde. Saúde. Eu sou um apaixonado por cerveja e quando comecei a viajar a trabalho, né, eu tenho outra atividade, mas quando eu comecei a viajar a trabalho, eu comecei a experimentar cervejas pelo mundo, né? Então, eu pude identificar que aquela cerveja que a gente tomava lá fora era muito diferente da cerveja que a gente toma aqui. Então, aí eu aprendi os estilos, aprendi o que era a característica de cada uma e como eu gostava muito do processo, aí eu resolvi, não, é isso que eu quero trazer e beber aqui, porque eu não encontrava muitas vezes. Eu falei uma vez isso, né, num momento, eu quando estava na faculdade, em 1995, eu disse para os meus amigos que eu ia fazer na cervejaria, que eu ia produzir cerveja. Eles riram, eles disseram, tá maluco, né? Em 2014, quando eu inaugurei, alguns deles vieram na inauguração. Ai, que massa. Vieram amigos de São Paulo, de Porto Alegre, do Paraná, e disseram, olha, tu falou, eu não acreditei, estou aqui para ver. Então, a proposta é justamente isso, trazer cerveja de qualidade, das experiências que a gente teve lá fora, trazer para esse nosso público local aqui. Nossa cidade, acho que merece, com né? certeza. Boas cervejas. É verdade. A gente entrou nesse assunto porque eu comentei com ele que quando a gente viaja, eu não sei se isso é uma coisa geral de todos os países, mas pelo menos os que eu já visitei, tu não pode pedir cerveja em garrafa. Cerveja em garrafa, eles simplesmente pegam a que estava no engradado e te dão, ó, toma. Não tem condição. Existem algumas situações, né? É que lá o processo sempre é tomar cerveja fresca. Quanto mais fresca a cerveja, melhor. Significa o quê? Quanto mais próxima da cervejaria. Existe um lema na Alemanha, por exemplo, que a melhor cerveja é aquela que você enxerga a chaminé da cervejaria. Por quê? Porque a cerveja ela não gosta, ela altera sabor se você transportar. E principalmente temperaturas altas e movimento, a cerveja perde característica. Então, eles sempre têm cervejas locais, em barril, direto e com muita reposição. Existe isso num volume muito grande, mas existem algumas cervejas em garrafa que eu recomendo, que são as cervejarias de guarda, que elas justamente têm um processo de fermentação ainda posterior na garrafa. Então, aí você tem que saber escolher, principalmente as belgas, né, que tem esse processo. Então, são cervejas fantásticas, mas você aí tem que pegar essa cerveja, colocar na temperatura certa e tomar em casa, ou tomar em algum lugar. Sim. Olha aí, ó, quem vai pra Bélgica comigo agora em abril, né? Vamos atrás dessas cervejas aí, né? Pra tomar direitinho. Eu posso te indicar alguns lugares. Ó, né? então maravilhoso. Maravilhoso. Joel, eu tenho umas perguntas aqui pra te fazer, tá? Qual o maior mito que as pessoas acreditam sobre a cerveja artesanal? Porque tem gente que não gosta, né? E eu não entendo muito o motivo. Eu acho que é a pouca experiência. Porque as pessoas, justamente quando têm contato com a cerveja artesanal, elas mudam um pouco essa visão. Eu tenho clientes, como eu te disse, eu estou há 11 anos aqui na cidade, e quando a gente começou a cervejaria, alguns clientes que tomavam cerveja de latão no posto de gasolina, começaram lá na cervejaria e aí começaram a experimentar e começaram a frequentar. Logo depois, assim, questão de meses, vieram reclamar para mim. Ô Joel, não tá legal isso. Mas o que foi? Não gostou da cerveja? Não, eu não consigo lá mais tomar outra. Então, essa é a questão. O paladar fica mais aprimorado. Você vai vendo a diferença, a experiência. Para mim, o principal da cerveja é você ter experiência. Então, aproveitem quando viajar, experimentem cervejas,
abertamente, sem qualquer preconceito. Sim. Se ela tem uma tradição, é porque ela é muito boa. Sim. E existe a cerveja certa ou a cerveja errada, ou o jeito certo de tomar, o jeito errado de tomar? Não. Existe o teu momento. Acho que cada um tem que entender que a gente tem uma experiência naquele dia, naquele calor, naquele frio, no teu estado emocional. Você quer uma cerveja para você só ficar meditando, é uma cerveja. Naquele dia cai bem aquela cerveja, ou você quer uma cerveja de festa, você é outro tipo de cerveja. Então, depende muito do que você quer. A gente que tem, como eu te disse, para aquele dia você vai conseguir, você vai identificar que aquela é a melhor cerveja do dia. Do dia. E em Londres, ali no Reino Unido, eles vendem muito a Guinness, né? A Guinness, ela puxa um pouquinho pro café? A Guinness é irlandesa. Irlandesa, tá. Eu fui lá, fiz os cursos até de servir uma Guinness, que é uma tradição muito antiga. E ela é uma cerveja irlandesa e ela tem uma característica diferente. Aí vamos contar um pouquinho da história até para entender. Na Inglaterra, uma escola antiga das ales. Então você tem uma Pale Ale, que é maravilhosa, é uma das cervejas que todos, quando estiverem na Inglaterra, têm que experimentar. Derivou a Indian Pale Ale, por uma história também, em questão de história, quando da colonização para as Índias. Então, depois eu conto essa história. E aí, o Reino Unido, dominante da Escócia, dos países, e da Irlanda, ela dominava também os grãos. E começou a limitar os grãos para a Irlanda, colocando uma sobretaxa. Sim. Mais ou menos o que está acontecendo hoje no mundo aí, em alguns anos. E aí houve um cervejeiro, o Guinness, que aproveitou o quê? Os maltes que não estavam sobretaxados para montar uma cerveja. E ela foi um sucesso. Ela é uma cerveja escura, com um tostado, o caramelo, um café junto, né? E ela tinha, então, como lá na história antiga, era um refúgio para não pagar tantas taxas em relação aos insumos. Foi uma oportunidade, então, que ele viu. E aí criou um estilo, né? Então, hoje, a Guinness também é uma visita obrigatória. Eles têm um centro, um Brew Tour, que você passa horas lá dentro, é um parque de diversões para adultos. Ah, que legal. E essa cerveja, ela é mais apropriada para tomar no inverno ou isso é mito também? É o que eu falei para você. Ela é uma cerveja mais complexa, mais elaborada, no sentido de ela é um pouco mais pesada, ela tem mais corpo. Tá. Então, assim, é natural que num dia quente você não tenha a mesma vontade de beber de uma cerveja leve como uma Pilsen. No entanto, eu tomo cervejas escuras no verão sem problema nenhum, mas é muito da pessoa. Sim. Né? Mas cada dia você vai ter vontade de uma específica. Sim, entendi. Eu até achei que fosse essa questão de ela favorecer a tomar no inverno por conta de onde ela é, né? Da Irlanda e tal. Mas não quer dizer, então. Eu tomei uma vez uma Guinness e meu paladar não... Não? A gente tem, é isso que eu digo, a gente tem que experimentar. Sim. Isso você tomou, tem que ver o contexto que você tomou, mas assim, essas cervejas, quando a gente fala muito gelada ou temperatura não tão gelada, é que assim, lá as temperaturas no inverno, a temperatura ambiente 10 graus, 8 graus, 6 graus. Como eu estava te falando, essas cervejas especiais eu recomendo tomar 4 graus. Então você está muito próximo dessa temperatura ambiente. Por isso que muitas vezes existe aquele mito de pegar a cerveja da prateleira e beber. Porque a temperatura ambiente está 4 graus. Esse momento lá está menos 2. Então você toma uma cerveja sem problema nenhum. Teoricamente, tranquilamente. Exato, né? Mas a gente aqui no Brasil não, né? A gente é um país tropical, tem toda uma condição diferente. É praticamente impensável tomar uma cerveja com essa temperatura, uma cerveja pesada. Sim. E para quem não gosta de cerveja, às vezes acontece muito, na verdade, de eu ir viajar com algumas mulheres e eu não tomo cerveja, eu não gosto de cerveja e tal. Eu já digo assim, não tem problema, a tua degustação deixa que eu vou fazer, né? Eu procuro nem empurrar muito, né? Deixa que vai que goste. Mas nesses casos, existe alguma cerveja mais apropriada para essa pessoa começar a gostar? Ou afinar o paladar, alguma coisa assim? Essa pergunta é interessante que você está trazendo, porque a gente já de algum tempo já tem uma experiência aqui em contato com os clientes.
Se você olhar aqui hoje, a gente tem sempre algumas cervejas fixas, né? Então, a Pilsen, ela é fixa, a Helles, ela é fixa, a APA, a IPA, a Red, mas agora nós estamos com a Amber, então são cervejas fixas. Então, o que acontece? As pessoas que começam, geralmente elas começam com a Pilsen, mas eu pude perceber que mesmo degustadores não tão experientes, quando eu ofereço, por exemplo, uma APA para uma mulher, pelo cítrico que essa APA tem, ela agrada. Então, às vezes, é de realmente você provar. Isso que a gente fez aqui no TEP justamente possibilitou isso. Você não precisa vir aqui e pedir o copo inteiro. Você pode pegar uma degustaçãozinha de cada uma. Sim. E uma delas, eu acho que você vai ter uma afinidade maior, né? Se chegar no final dessa experiência você disser, não quero nenhuma, ok, beleza, mas é muito difícil, com diferentes estilos que a gente oferece, você não se adequar e você não gostar de uma delas. Pelo menos uma, né? Ele tem aqui um display, eu não sei como é que se tem um nome. TEP? Ah, é. E aí é com uma bomba, né? Um negócio de me diz aí. É um TEP, é uma torneira que extrai, eu tenho todo o sistema com barris de chopp na câmara fria, e aí o cliente vem aqui e faz um autosserviço, né? Então ele recebe aqui o nosso cartão, e esse cartão aqui ele tem então ali a liberdade de pegar o copo, ele quer esse copo, ele quer aquele, ele pode vir encher o copo, ele pode pegar pela metade, ele pode fazer uma degustação. Isso dá uma versatilidade muito boa, porque às vezes você está num grupo, as pessoas querem só degustar, outros gostam já de beber e sentar, então você consegue adequar a todo o grupo, né? E é muito bom, porque aí tu chega, senta aqui, não fica dependendo de garçom nem nada, levanta, vai ali, te serve, pega o teu cartão e era isso. Aqui eu tenho umas amigas que a gente costuma vir no final do dia para comer um baguete, sentar, tomar uma cerveja, fica ali uma hora e meia e pá, vai para casa, faz um happy hour. Exatamente. Essa é uma loja que é um modelo interessante que a gente está oferecendo aqui para a cidade, que é justamente isso, é priorizar o momento do cliente. O cliente vem aqui, ele que decide o que ele quer, como ele quer. Então a gente tem aqui as cervejas que a gente está produzindo, sempre são 5, então a gente faz um rodízio, nós temos as fixas e temos as sazonais. O que são as cervejas sazonais? Você vai viajar, você vai pegar diferentes cervejas no mundo. A gente também viajei, conheci, trouxe para cá várias cervejas. Então a gente tem as fixas, que são aquelas que a Pilsen, a Helles, a Premium, a APA, a IPA, a Red e a Amber, e depois a gente começa a variar. Então o que acontece? Qual é o objetivo da sazonal? Determinada época do ano, no meu entendimento, combina uma determinada tipo de cerveja. Então, por exemplo, no inverno a gente tem uma Bock, que é bem famosa. Sim. A gente faz um lote só, e aí a hora que acabou. As pessoas ficam querendo mais, mas assim, enquanto tem essa aí, vem que é que tem. Sim. Depois a gente tem a Stout, que são as duas de inverno. Agora, em fevereiro, nós vamos estar trabalhando com uma Weiss, uma cerveja alemã. Sim, né? Aí a gente depois vai fazer Oktober. E assim por diante. Cada mês a gente tem pelo menos uma cerveja sazonal, que são cervejas de diferentes lugares que a gente está trazendo para cá receitas e adaptando para o gosto do local. A primeira cerveja diferente assim que eu tomei faz uns... Nós estamos em 2026, eu acho que vai fazer quase 30 anos, foi uma cerveja Weiss. Quando eu fazia curso de guia lá em Bento Gonçalves, no inverno, e aí sempre tinha tomado cerveja Pilsen, e aí um dia a gente foi jantar num lugar e aí tinha a cerveja Weiss. E eu realmente me apaixonei por ela. A Weiss é ame ou odeie. Tem gente que não consegue gostar. Isso experimentou Weiss alemã, tudo bom. Weiss alemã, experimentou outras, né? E, assim, mas tem gente que ama de paixão. Sim. Então é uma rua que você tem uma bifurcação. Quem gosta e quem não gosta. Essa sim eu te digo que é assim, gosto ou não gosto. As outras eu acho que é questão de experiência. De experiência, sim. E quando a gente vai degustar, como é que se degusta uma cerveja? Porque assim, a gente toma quando tá calor. Quando tá calor eu encho um copo e tomo quase que nem água, né? Então tá, isso também é uma coisa interessante que ao longo do tempo a gente inclusive aproveita esses momentos para divulgar. Sabe? Eu sou aqui na cidade precursor da cerveja artesanal, a gente foi a primeira cervejaria artesanal aqui da cidade, e em função disso eu tenho a obrigação de trazer essas informações. Tá? A gente não é obrigatório, mas é um roteiro que funciona, acreditem,
e aí vocês vão fazendo. Primeiro passo, quando você está olhando uma cerveja, é o visual. Então, assim, hoje nós temos copos de vidro, por causa disso. Então, você vai olhar essa cerveja, o estilo que ela é. Então, a gente pegou determinado estilo, a primeira coisa que você vai ver vai ser a cor. Né? Então, ela está dentro, ou seja, eu estou tomando aqui uma Pilsen, é aquele dourado, né? Uma cerveja que está dentro do estilo. Sim. O segundo ponto, você vai ver ela com clarificada, você vai ver uma cerveja limpa, você vai ver, dá aquele aspecto que você tem vontade de beber. Então, assim, você olhando ela, você já vai ver cor e vai ver essa questão da segurança e da limpeza da cerveja, que é todo um processo. Segundo, essa questão da carbonatação, que a gente começou a conversa hoje ali falando. Se você olhar, ela é super importante porque ela mantém o corpo da cerveja, todos os aromas que ela tem, toda a essência da cerveja se mantém a cada gole. Se você não tem isso aqui, principalmente ela não está cremoso, o colarinho, que ela não marca o copo, ou o copo está sujo, ou a cerveja tem alguma contaminação, ou qualquer coisa. Então ela tem que marcar o copo e tem que ser cremoso esse colarinho. Tá? Então, primeiro ponto, olhar a cerveja. Se você gostou, agora vem o segundo ponto, que é você tem que cheirar. A maioria dos estilos, principalmente as lagers, como a Pilsen, ela precisa ser neutra. Isso é uma indicação do Brewers Association, é o guia. A gente segue as nossas receitas por este guia. Ela é uma recomendação, uma especificação técnica. Ali dentro você tem uma faixa de tolerância de alguns parâmetros e você vai trabalhando isso em função do que você quer propor para o teu cliente. O que diz lá para uma Pilsen? Ela tem que ser neutra. Significa o quê? Quando você cheirar, você tem que sentir o mínimo de off-flavor, o mínimo de qualquer... Você tem que ter neutralidade. Sim, não pode ficar não é cheiro nem de o caramelo, malte, cheiro de nem alguma o coisa lúpulo, assim. ela tem que ser equilibrada e neutra. Então, por isso que eu digo sempre que a Pilsen é uma das receitas mais difíceis que tem para fazer. É mesmo. Por causa disso, porque você tem que estar no equilíbrio. Porque se você não tiver no equilíbrio, alguma coisa se sobressai. E a gente achando que fazer cerveja era fácil. Depois que você olhou, que você cheirou, tá ok, aí você degusta. Aí é o processo mais saboroso do mundo, que daí você vai ter uma explosão de sabores na boca e você tem aquela expectativa toda que você criou, você concretiza isso no ato. Esse é o processo para a degustação. Muito bom. E as cervejas mais amargas? Tem... sabe me dizer o quanto as pessoas gostam ou realmente é um público mais seleto? Vamos lá, isso é interessante, isso é mais um ponto interessante. Eu tenho notado também nesse período que as cervejas amargas, elas têm que ter muito cuidado na hora que você fala isso. Que cerveja amarga é diferente de cerveja lupulada. Essa palavra como é que é? Lupulada. Ah, lupulada, tá. Que são as cervejas que a essência do lúpulo ela que dá o amargor na cerveja. Então os maltes ele dá a cor e dá o corpo e dá o dulçor da cerveja. O lúpulo ele é responsável pela conservação e o amargor da cerveja. Então você dosa esses insumos e você tem um estilo dentro de um estilo. Então até isso que é importante. Então quando você trabalha uma IPA ou uma APA, e aí por esse guia que eu falei para você, tá, você tem lúpulos específicos para trabalhar com cada uma delas. Ok, eu vejo hoje muito exemplo aqui de Session IPA. Pode tudo, gente, é legal, vamos lá produzir. Mas quando você enquadrar isso dentro do guia, ela tá dentro ou não? Então você tem que cuidar disso. Às vezes, né, você tem que ter esse refinamento. O amargor, tá? Vamos lá, você falou que uma cerveja amarga. No início, muitas cervejarias, pelo fato da experiência que tinham, elas dosavam isso em doses e o processo dele de incrementação do lúpulo, ele gerava ele era agressivo, esse amargor. Tá. O que acontece que a gente procura trabalhar? Isso eu aprendi depois de alguns anos, tá? Não é só jogar lúpulo.
Você tem que trabalhar isso na receita para que você faça uma transição do início do aroma para o amargor no final. Meu Deus, como é complicado. Então você consegue, com a mesma o residual, que é o IBU, que é um índice que a gente usa universal para amargor, você consegue com um IBU alto que a pessoa identifica a cerveja, gosta e você vê que ela não tem aquele amargor agressivo, ela tem uma transição de aroma para amargor. Sim. Então isso você trabalha na receita, no processo. Sim. Depois feito isso, eu queria agora aproveitar só essa deixa, a gente vai falar daí a Indian Pale. Eu falei antes que, né, quando eu visitei a Inglaterra, recomendo as Pale Ales, são as clássicas, né, inglesas, e na colonização, todo mundo que foi para a Índia naquela época queria cerveja lá também. Né? Adoram, os ingleses adoram cerveja. E aí eles levavam os barris para lá e chegavam lá a cerveja alterada. E eles fizeram sempre transporte de cerveja para os Estados Unidos, no norte, toda a região do norte, na Europa, e nunca deu problema. A grande diferença que eles descobriram nisso é que nos navios, no porão, que a cerveja ia em barris de madeira, ficavam no porão do navio. No Mar do Norte, com as águas frias, ela se conservava. Você levava, ela se mantinha. Quando eles tiveram que ir para a Índia, eles foram para as águas do Atlântico, as águas quentes. Quando desceram à África, com essa temperatura quente, alterava o sabor da cerveja. Sim. Então a Pale Ale que chegava na Índia não era Pale Ale inglesa, chegava ela alterada. E aí os mestres cervejeiros na época fizeram um processo. Lembra que eu falei que o lúpulo é o conservante natural da cerveja? Sim. Eles aumentaram a dosagem de lúpulo. Automaticamente, nesse trajeto, ela chegou lá conservada. No entanto, com um amargor acima do normal. E se criou um estilo que hoje o mundo inteiro aprecia, que é a India Pale Ale. Olha só. Cada estilo tem uma história, né? Cada estilo tem uma história. Que interessante. A história desde das cervejas clássicas alemãs, as belgas, as inglesas. E a cerveja artesanal, ela se deve muito nos anos 1980, 85 nos Estados Unidos. Estados Unidos hoje, a gente tem essa cerveja em homenagem aos nossos amigos aqui do Mudo Falante, que eu montei junto com eles, mas é uma cerveja que a gente experimentou também, é a Samuel Adams nos Estados Unidos. É uma cerveja maravilhosa lá, mas é uma Amber Lager. Então você tem a facilidade de uma Pilsen, mas com aquele toque dos maltes mais caramelizados, mais amanteigados, e é equilibrada, né? E a cerveja artesanal começou nessa época nos Estados Unidos, então assim, desse termo artesanal que a gente tem hoje. Os Estados Unidos virou hoje um grande mercado, daí o Brasil agora tem vindo muito forte nessa linha, então a gente começou em 2014, mas eu produzo desde 2010. Desde que a gente começou a ter insumos aqui no Brasil, a gente tem visto excelentes cervejas produzidas aqui, né? Então o Brasil hoje é um player de cerveja artesanal no mundo. Nós temos a Austrália, a Nova Zelândia também como outro, né? Também cervejas e lúpulos específicos lá da região deles, né? Então hoje a cerveja artesanal é um caminho sem volta. Inclusive eu queria aproveitar e mostrar essa aqui, que a gente fez um lote também, que era uma sazonal. Essa aqui é uma IPA, mas é uma Spreekolsch. O que significa isso? É uma IPA alemã, é a nova geração de cerveja artesanal na Alemanha. Então, assim, é uma cerveja que eu trouxe de Berlim, eu experimentei, adoro, né? É uma cerveja maravilhosa. E Spree é o rio que corta Berlim. Tá? Então, é o nome da IPA em função disso. Mas é uma cerveja que a nova geração dos mestres cervejeiros alemães fizeram? Pegaram o estilo clássico inglês, mas disseram assim, ok, esse é o estilo, eu tenho essas regras que eu te falei do Brewery Association, só que eles pegaram maltes e lúpulos alemães, ou seja, eu vou usar a regra, mas eu vou fazer com os meus lúpulos e meus maltes. Sim. E criaram essa cerveja aqui que é fantástica, é muito bacana. Legal. É uma cerveja que puxa para um herbal um pouquinho diferente. Tu tem essa aí? Tem, aqui nas torneiras não. Nas torneiras não. A questão da quantidade de álcool em cada tipo de cerveja, ela é regulada também? A Pilsen sempre vai ter tantos por cento de álcool? Ela tem essa faixa que eu te falei que o guia recomenda. Tá. Então, assim, você vai ver exemplos de cervejas aqui que as pessoas às vezes sobem o teor
às vezes tem cervejas mais leves, mas daí você foge do guia, você não consegue enquadrar. Se você pegar uma garrafa dessas e levar lá para o concurso mundial, você vai classificar naquele estilo, ele não vai ganhar medalha. E existe outro mito também em relação às medalhas, qual é a melhor cerveja do mundo, que eu queria deixar claro aqui para todo mundo. Aí é que está a essência de você conseguir seguir o guia. Todas as cervejas que conseguirem representar o estilo do guia levam medalha de ouro. Todas as cervejas que representam parcialmente levam medalha de prata. Todas as cervejas que representam muito, com alguma semelhança, levam medalha de bronze. E as que não levam medalha é porque não representam o estilo. Sim. Então, assim, só porque você pode ter 2, 3 cervejarias ganhando medalha de ouro. Por quê? Porque todas essas cervejas naquele estilo estão enquadradas e elas estão dentro do guia. 100% do guia. 100% do guia. As pessoas acham hoje que põe uma medalha porque é a melhor cerveja do mundo. Não é assim. Existem, claro, cervejas que você faz uma competição, mas daí é outra história. Tu já viu aquela cerveja Deus? Sim. Eu ganhei uma garrafa dessa cerveja em... Difícil não ter cerveja que eu não tenha tomado. Ah, pois é, né? Ainda mais a Deus, né? Porque diz que é bem famosa, né? Eu ganhei uma garrafa dessas em 2023 e nossa, achei ela maravilhosa, mas realmente muito diferente, né? Parecia uma espumante até. Isso. Até a gente fez, no 5º ano de aniversário, a gente fez uma Brut, que a Deus, ela tem um pouco disso, né? Ela é uma Farm Ale com um Brut, ela é quase... Tem algumas leveduras mais complexas ali, mas assim, tem cervejas hoje maravilhosas. Por isso que eu digo, nem todas elas estão no guia. Sim. É muito legal você criar tudo isso. Sim. Mas muitas vezes você cria uma cerveja dessas e ela fica tão famosa que ela vai para o guia. Eles adicionam cervejas, estilos novos no guia. Mas a Deus, a Utopia, por exemplo, da Samuel Adams que eu te falei, tive a oportunidade de tomar também, é algo assim, é caríssimo, mas assim... É uma complexidade. Você vai numa câmera lá na própria Samuel Adams, você tem uma câmera, a maioria dessas cervejas grandes, onde que eles têm os barris que eles fazem os blends. Então eles deixam diferentes estilos, em épocas, tempos diferentes. Sabe a essência do vinho? É assim, temperatura, umidade controlada, barril de madeira, e aí você, com o tempo, você monta esses blends e você cria essas cervejas que são São as cervejas fora da curva. Sim. E em 2023 também, quando foi o meu primeiro grupo para a Bélgica e Holanda, tinha umas gurias que adoravam cerveja. Aí não adianta, né? Tinha que ir nas cervejarias. E aí nós saímos, acho que nós estávamos em 5, 6, fomos para uma cervejaria, mas ela era muito pequenininha. Descia era numa rua bastante movimentada, mas era um cantinho assim... que tu não dava nada, tu não sabia o que ia aparecer lá embaixo. A gente olhou assim, vamos entrar aqui? Vamos. Aí a gente chegou lá, tinha um pub, um barzinho, né? É Delírio. Não era Delírio. Era em Bruges isso. E aí a gente tinha o quê? No máximo umas 5 mesas. Aí a gente sentou e pediu a cerveja mais fraca que eles tinham, tá? Essa é uma experiência fantástica. E aí começamos a tomar. Daqui a pouco tocou o meu telefone, era a nossa guia lá, que ela é de lá, e ela disse assim... Eu só esqueci de avisar vocês que assim, ó, calma com a cerveja belga, porque ela é mais forte que a cerveja brasileira. Só que eu já tava tudo bêbada. Então. Já era tarde. Mas é muito bacana. Isso é muito particular. Na Europa, você consegue entrar em bares, em pubs muito específicos, né? As cervejarias te proporcionam isso, né? E cada cervejaria, assim, acho que é uma experiência fantástica. Vou te contar uma experiência minha de Munique, nesse estilo aqui, eu aprendi muitas coisas. Eles não cobraram isso, né? Eu estava em Munique, num beer garden famoso, né? Aí eu comecei a tomar, 4h30 da tarde, tipo assim, né? Aí bebendo, bem feliz, olhando, tirando foto, né? Ali pelas 6 da tarde, eu pedi mais uma, né? O garçom disse para mim, não posso te servir, você vai ter que comer primeiro, daí eu posso te servir outra. Você não comeu nada ainda. Aí eu, tá bom, o que tem no cardápio? Aí eu fiz um pedido de comida, comi, e ele me trouxe outra cerveja. Errado não tá por vários motivos, inclusive para acrescentar uma receita ali no caixa dele, né? Mas a preocupação deles não é só vender, claro eles estão não. preocupados com o teu estado, com a tua condição. Porque ele viu que eu tomei mais do que o normal, né? E ele disse assim, não, você precisa comer agora, porque senão você vai ficar justamente isso. Quando vê, você passou do limite.
Foi o que aconteceu nesse barzinho. A gente praticamente foi mandada pra fora, porque a gente começou a falar mais alto, começou a dar risada. Brasileira, né? Então vai fazer o quê? Mas foi muito legal. Vamos fazer uma pausa para agora experimentar outra cerveja? Eu acho que merecemos. Vamos lá. Eu queria provar uma um pouquinho... Eu não gosto da cerveja escura, tá? Mas um pouquinho mais forte. Posso te dar uma sugestão? Que eu te falei antes, que as pessoas gostam bastante dessa aqui. Então vamos ver se eu vou servir certo agora, porque antes essa eu já veio espuma. com um pouquinho de cremosidade, na época ela tava... Ela aí, você pode... Isso. Antes eu servi uma Pilsen sem espuma, porque eu gosto sem espuma. Daí ele me explicou que não se toma sem espuma, que tem que botar um pouquinho de espuma. Eu vou perguntar isso depois pra ele explicar pra vocês direitinho. Mas essa daqui daí já veio com uma espuminha aqui, espertinha. Então, ela já é mais encorpada, né? Mais escura. Lembra que a gente comentou? Que brinda primeiro. Sim. Olha a cor dela. Aí você vai ver que o aroma já muda. Sim. Essa é uma cerveja que tem que ter aroma. Sim. E aí você degusta. Boa. Bem boa. Essa é aquilo que eu estava falando para você. Ela tem um IBU bem alto. Mas você não sente. Por causa dessa transição. Sim. Ela tem um aroma bem forte e depois termina com um IBU. Cada vez que a gente faz uma parada para pegar um pouquinho mais, eu me lembro de uma coisa que eu quero perguntar, acabo perguntando, a gente não grava, e aí, então, eu perguntei agora pro Joel se o copo faz diferença. Total. Aqui a gente tem só 3 modelos, né? Então, assim, o copo, você lembra que a gente estava falando do como degustar? Então, assim, né, ele tem a ver com isso, tá? E principalmente com os aromas. Então, cervejas aromáticas, você tem que ter copos que ele concentre esse aroma aqui perto do teu nariz. Né? Se você cheirar esse aqui, ele começa pequeno e aumenta. Então, vai escapar aroma aqui. Tá. Certo? Esse aqui é o contrário, ele é grande aqui e pequeno aqui. Então, ele concentra um pouco mais. os aromas aqui. Esse é o primeiro ponto. E existem coisas práticas, né? Por que eu tenho um caneco? Porque eu vou estar dançando lá na festa e se eu estou com um caneco na mão é muito mais fácil, eu não vou quebrar o copo, né? Do que ficar segurando um cálice desse. Muito bem, agora tá explicado. E não a questão de mudar sabor, não muda sabor nem nada. Não, é só pelo aroma. É só pela e a praticidade. Degustar e a praticidade. Sim. Tá, então se eu chegar aqui, começar a tomar uma Pilsen, depois eu passar para uma IPA, para uma APA, para não sei o que, eu vou ficar bêbada mais rápido? De maneira alguma. O que vale é a quantidade que você ingeriu. O que a gente recomenda só? Que você tenha uma transição nos estilos. Por quê? Porque essa aqui é uma cerveja que já te dá aromas pronunciados, um amargor. Então, quando você beber as cervejas mais leves, você praticamente vai passar elas sem perceber a essência dela. Então, se você quer degustar, a minha sugestão é dessas mais leves para as mais complexas. Porque aí você vai conseguindo identificar as coisas. Se você começar na mais complexa, não tem problema nenhum, mas você vai perder um pouco da capacidade que você tem de perceber as essências, os cheiros, todo o aroma, o sabor que a gente está querendo propor. Tá, daqui a pouco vai acabar tomando uma Pilsen como se fosse água, porque o gosto das outras era mais O que é legal saliente. aí, vamos lá, as pessoas, por exemplo, não conhecem nada, né? Mas pelo menos façam isso. Comece um golinho da Pilsen, depois vai um golinho da Premium, um golinho da Helles, um golinho da Amber. Chega lá na APA e para um golinho. Bom, agora eu vi todas, agora eu vou sentar, só vou conversar com o meu pessoal. Eu vou tomar só Pilsen, sem problema nenhum. Sim. Mas assim, vocês têm que saber que quando você voltou, aí é naquele... Né, você vai perder um pouco da tua capacidade de perceber aromas. Sim. E o que foi que eu te perguntei que tu disse que ia me dizer? Você disse da dor de cabeça? Isso, da dor de cabeça, é. Tá bom. Essa é uma pergunta também clássica e ela está associada a indústria, principalmente indústria comercial, que são as cervejas comerciais, pelo aromatizante e o estabilizante que são colocados nas cervejas. Você pega uma cerveja que ela é produzida a 300, 500 quilômetros daqui, ela vem num dia de 30 graus, num caminhão, chacoalhando 8 horas na rodovia, tá? Você imagina essa temperatura com tudo. Ele tem que ter esses produtos, porque senão chega aqui, cerveja estragou. Sabe aquela história do navio? É isso. Então, hoje a indústria moderna já coloca esses estabilizantes.
E esses estabilizantes é que quando você bebe isso em excesso, você vai sentir dor de cabeça no outro dia, você vai ficar com a boca seca, você vai ter aquela sensação, mas é por conta da química que está atrás desse processo de estabilização da cerveja. Tá, então... Aí que entra, e aí a nossa bandeira da cerveja artesanal. Isso. Se você aprecia cerveja artesanal, você não tem nada disso. Aqui dentro só tem 4 elementos. Água, 91% é da água, então procure uma cervejaria, um lugar que tem água pura. Nós temos aqui, por isso que a nossa fábrica está estrategicamente colocada lá. Nós temos 91% de água, nós temos os maltes, nós temos os lúpulos e as leveduras. Só isso. É só isso que nós fazemos em cerveja. Não tem nada de químico, não tem nada de conservante, e isso é o que a gente também diz. Você tem uma vida saudável consumindo esse tipo de produto. É claro que você tem álcool. O álcool você tem que beber com moderação, mas você não tem os químicos, estabilizantes, aromatizantes que a indústria geralmente coloca. Então, né, se eu vou tomar uma cerveja de garrafa, eu não sei de onde é que ela veio, quantos quilômetros ela andou para chegar até mim, a chance dela dar dor de cabeça é muito maior do que eu vir aqui e tomar a tua cerveja. Muito maior. E aí depende muito de pessoa para pessoa. Por exemplo, se vocês estão com a turma numa festa, você bebeu cerveja A. Todo mundo bebeu cerveja A. Alguns vão ficar com dor de cabeça no outro dia, outros não. Cada organismo administra aqueles aromatizantes, conservantes de um jeito. Então você pode beber aquela cerveja A e não te dá nada. Mas você vai beber a cerveja B, pode te dar alguma coisa. Entendi. Também tem... Cada um funciona de uma maneira, né? Exato. Tá, e aí agora vamos falar da harmonização, porque todo mundo fala da harmonização do vinho com algumas coisas, a cerveja tem também essa questão da harmonização. Muito, muito. É um processo hoje que ainda está muito pouco explorado isso, né? Existem os mitos, a gente agora que está conseguindo, né, colocar no mercado cervejas diferenciadas, mas existe sim uma harmonização, existe hoje pessoas muito capacitadas para fazer isso, então assim, só que daí começa a dificultar as coisas, né? Você tem que ter uma cerveja bacana e uma comida bacana. Sim. Então você tem que ter as duas coisas. E se eu te pedir alguns pratos assim, simples, tu consegue me dizer que cerveja que combina? Existe uma visão, isso é muito pessoal, mas existem algumas coisas, alguns elementos que eu posso te dizer, isso combina com isso. Tá. Tipo com carnes vermelhas, todo mundo toma cerveja com carne vermelha, né? O churrasco é a cerveja. O que combinaria? Eu te recomendo a Red e a Amber. Tá? Elas são, você vai ver que a carne vermelha com uma cerveja com esse final equilibrado entre o doçor e o amargor, esse caramelo, essa essência que tem essa cerveja, ela cai muito bem, tá? Então, te recomendo essas cervejas. A Red Ale eu não tenho a amostra aqui, mas ela combina muito com carne. É quase que o vinho tinto, assim, para carnes também é a mesma coisa. E claro que carne, né, sempre com uma Pilsen, tá? Sim, eu ia te perguntar, mas a Pilsen não? A Pilsen sim. Não, Pilsen sim. Tá. E com uma tábua de queijos, assim, uma seleção de queijos. Interessante. Essa você já tem uma complexidade no queijo, você tem aromas pronunciados, né? Então assim, você tem duas opções. Ou você pega uma cerveja complexa, que também te acentua tudo isso, ou você pega uma cerveja que, né, dá esse contraponto, né? Então eu sempre recomendo, por exemplo, a APA, né? Ou a IPA. Dependendo da IPA e a APA, você consegue aquele final amargo, com o queijo combina, e você consegue, dependendo se você tem o cítrico, ou se você tem o herbal, ou se você tem o frutado, combina com o queijo também. E tem alguma que combina com doce? Com uma sobremesa? Com certeza. A Stout e a Bock, elas são cervejas que você pode tranquilamente servir junto com sobremesa, sorvete, fica muito bom. Eu já fiz isso muitas vezes. Eu recomendo a Bock, quando sair o novo lote agora no inverno, a nossa Bock, uma cerveja de sobremesa clássica. Que legal. E além disso, ela é muito boa. Sabe aqueles dias de você sentar no inverno, no sol, comendo bergamota? É isso que eu tô falando da Bock. Ah, que legal. Que legal. Tá, e aí me diz uma outra coisa agora. Eu pensei, se eu levasse... Vocês têm os growlers, né? Acho que é esse o nome.
Que Isso. aí eu tiro a cerveja, a quantidade, 2 litros, 1 litro, né? E levo para casa. Eu boto na geladeira. No freezer, na geladeira. Se eu tiver cervejeira, é melhor botar na cervejeira. Sempre o growler, ele é cerveja, é chopp. É chopp, sim. Ele não é pasteurizado. Tá. Então você tem que manter refrigerado. O que a gente recomenda? Levou para casa, manter refrigerado normal. Tá. Vai beber, você coloca lá naquele teu espaço reservado. Geralmente você tem uma gavetinha que gela um pouquinho mais. Congelador nunca. Tá. Porque cerveja, ela congela também. E na cervejeira também não? Ou eu regulo a Na temperatura cervejeira daí? você regula a temperatura. Tá. Você tem é o ideal, porque daí você Sim. tem um ambiente só para isso. Você regula a temperatura, você está sempre 100%. E aí depois que aberto tem que tomar tudo? Ou ela leva uns dias até que eu possa A tomar? gente não dá tempo de saber isso, Não né? sei, Mas o que acontece? Você tem carbonatação, tá? O que acontece? De um dia para o outro você vai perdendo carbonatação se você já abriu a cerveja. Então, essa carbonatação não vai ser igual no outro dia. A cerveja vai ser igual, mas é o que eu estava te falando da carbonatação, entendeu? Que é essencial, essa cremosidade, esse finalzinho. E é isso que você tem no copo que mantém a essência da cerveja que você está bebendo. Sim. Eu tenho algumas... A gente vai para Bélgica e Holanda agora em abril e eu me lembro de 1 ou 2 passageiras que me disseram que não tomam cerveja. Eu não tomo cerveja. E eu botei na minha cabeça, não, mas agora tu vai tomar. Que argumentos assim que eu posso jogar ali? Acho que o essencial é assim, é uma oportunidade. Poucas pessoas hoje conseguem estar nesses lugares e é o mundo. Isso a Bélgica hoje, ela tem essencialmente, principalmente as cervejas de mosteiro, as cervejas que só tem lá, você beber lá. Então assim, o argumento que eu te dou é o seguinte, ok, você está bebendo uma cerveja muito importante, muito famosa. Se você trouxer aqui uma garrafa no Brasil para você tomar, ela é diferente do que tem lá. Sim. Então você tomar lá, você está tomando na fonte. Isso vai mudar completamente a tua visão. Sim. E é uma cerveja realmente, como eu te disse, a cerveja não gosta de transporte. Ela, para chegar aqui, ela teve esse processo de tentar estabilizar a cerveja no transporte. Então, tudo que você puder provar lá, você vai ter história para contar. Eu faço isso direto, assim. Eu vou te contar uma história. Eu comecei a viajar há bastante tempo, na época eu não tinha nem muita ferramenta. Hoje eu tenho um aplicativo, que eu tenho histórico de todas as minhas cervejas que eu bebo no mundo, né? Nossa, que legal. Mas eu fazia o quê? Eu ia nesses lugares, eu pegava as garrafas. Eu tenho coleção de copos que eu fui nesses lugares e eu pegava as garrafas e botava na mala a garrafa, eu vinha na viagem com garrafa vazia. Né? O pessoal me perguntava no raio-x, o que é isso? Garrafa. É o que tu tá vendo, cervejas maravilhosas que eu tomei no mundo, eu trazia para cá. Agora não, agora eu tiro foto e não preciso trazer as garrafas. Sim. Mas beber lá é uma experiência fantástica. Né? E é uma loucura, eu falo de novo na Bélgica porque me marcou muito essa viagem lá. Eles têm lojas só de copos. Só de copos de cerveja. E aí tu entra num mercado qualquer, assim, um mercadinho, tu olha aquelas estantes, deve ter mais de 500 tipos de cerveja, rótulos de cerveja diferentes. A gente achou também, eu acho que foi em Bruges. Bom, Bruges respira cerveja, né? Bruges é o Meca, é uma das cidades assim na Europa que, se você gosta de cerveja, tem que conhecer. A gente entrou num outro beco, só que era aí um pouquinho mais aberto, tinha uma loja de decoração, assim, no início, a gente foi indo lá pra trás, acabou num pub também, devia ter também mais de 100 torneiras. Aí formava uma fila, tu chegava lá, tu pegava, e aí, enquanto isso tu olhava pra ver o que tu ia tomar, e aí, né, quando tu não entende, tu toma o quê, né? Tu acha, eu gostei daquele rótulo ali, é bonitinho, vou experimentar aquela ali, e aí acaba tomando. Mas você vai ver, e aí você vai tomar cerveja que só tem lá também. Sim. Porque aí que tá, eles respeitam muito também isso que a gente está colocando, sabe? Porque se ele levar isso e aumentar a quantidade e mandar para fora, vai perder a essência. É verdade. Então, quando você está viajando, você está tendo essa experiência, é muito bacana porque você só vai beber lá. É só lá que você vai ter isso. Então, essas pessoas que não curtem cerveja, digam que ela vai poder dizer que ela tomou uma cerveja única. Sim. Tem uma cervejaria agora, não sei se eu vou falar a cervejaria certa, mas tu deve saber qual é que é, a Zots. Exato.
que é uma que eles fizeram um encanamento, não sei se é essa, tá? Que fizeram um encanamento que acho que passa por 2 quilômetros dentro da cidade, até que chega entre a fábrica e a loja deles, o showroom, alguma coisa assim. Passa por um caminho que passa pelas casas, inclusive, e aí quem deixou o encanamento passar por debaixo da sua casa tem cerveja fria o resto da vida. É essa? Eu acho que é. Tem várias histórias, né, no mundo sobre isso, tá? Essa aí é uma que eu escutei, tá? Existe a Duvel, lá na Bélgica também, que tem uma história muito bacana. Sabe? É a do elefantinho, né? Não, essa é Delirium. Ah, Delirium, isso, tá. A Duvel é uma cerveja que também eu visitei, ela tem uma receita toda específica, né? E é como se fosse, tipo assim, ela é tão boa que as pessoas lá dizem, essa é do diabo. Ah, entendeu? Então tá. É tão Sim. boa dessas, né? Sim. Então vale a pena conhecer essa história. Mas assim, passa batido muitas vezes a história da Pilsen. Sabe a história da Pilsen? Bom, a história da IPA eu te contei. Né? A história da Pilsen. Então, na República Tcheca, era mais ou menos a época da peste negra e ninguém sabia o que era ainda. Né? E aí a cidade, sabe que existe uma cidade chamada Pilsen na República Tcheca. Sim. Aí eu visitei lá, inclusive, a cervejaria, e a cidade, por medidas de saúde, disse... Né? A gente está vendo que quem toma água morre, quem toma cerveja não morre. Então, assim, chamaram um mestre cervejeiro alemão, né? E disseram assim, nós queremos fazer uma cerveja para a comunidade, para que eles não morram, né? E ele disse assim, eu posso montar a receita? Sim, só que ela tem que ser cerveja leve, fácil, é só para as pessoas não morrerem tomando água. Sim. Aí ele fez o quê? Porque na época até existe uma cerveja lá, Uflu, de 1314, que é uma cerveja escura, muito boa, bacana, uma lager também. E as pessoas tomavam, mas assim, aí ele disse assim, ele fez o oposto. Ele pegou uma cerveja extremamente leve e fez uma cerveja dourada, que depois disso foi um sucesso, né? Distribuíram na cidade no início, e é a cerveja que dá origem à Pilsen, que todo mundo conhece hoje. Depois disso a cervejaria expandiu, vendeu comercialmente e hoje mas ficou na história. Então você vai lá visitar, você vai nos porões lá da fábrica, nas caves, tá lá os barristas que contam a história toda para você lá. Então as pessoas passaram a tomar cerveja em vez de água para não morrer. É a história. É uma história. A mesma coisa que os monges, né? Os monges começaram a produzir cerveja porque era proibido beber, eles faziam um jejum de 40 dias, né? Só que a cerveja não é considerada alimento. Que então, esperteza. E aí eles começaram a fazer cervejas. Então, as cervejas bélgicas de mosteiro são as cervejas que o monge faz para ficar aqueles 40 dias meditando e tomando cerveja. Espertinho. Para encerrar, se tu pudesse dar um único conselho para quem quer começar a apreciar, no meu caso, por exemplo, eu gosto de cerveja, mas eu tomo cerveja porque eu tomo cerveja, entendeu? Eu nem sei por que eu tomo cerveja. Mas se eu quiser começar a apreciar, por onde eu começo? Acho que não tem mistério, você tem que aproveitar o teu dia. Como a gente falou lá atrás, hoje, o que tem de opções para você hoje? Você está aqui em Sapiranga, o que tem legal de tomar? Se você estiver na Bélgica, o que tem legal de tomar? Vá atrás disso, sabe? Eu acho que a cerveja, você tem que, sim, mapear isso, mas onde que você estiver, você vai ter experiências. E faça isso, eu acho que estudando, assim, experimentando. É legal quando, assim, né, isso eu recomendo também, né, que as pessoas experimentem, mas leiam a história, perguntem para aquela cervejaria qual o motivo desse nome, qual o motivo de vocês terem feito essa receita, qual que foi a história. Né? Por exemplo, eu vou te perguntar, você sabe o motivo de Grimberg, por que o nome? Essa é uma das perguntas importantes que eu sempre falo que você tem que estar degustando e sempre ligado nisso. Bota essa pergunta lá no início, tá? Da filmagem. A gente, quando pensou aqui em criar a cervejaria, a gente queria fazer uma homenagem para a cidade. E qual o nome? Vem vários nomes na cabeça, inclusive alguns já usaram esses nomes que a gente pensou. Sim. Mas aí, em função de que o nosso perfil, eu tenho família hoje na Alemanha e tudo, a gente falou de que é assim, o cartão postal de Sapiranga.
é o Ferrabras. Mas a gente não queria botar esse nome, porque era uma coisa batida, sabe? Sim. Aí se você olhar o nosso perfil aqui, o olhando o Ferrabras. Sim. Só que daí, o que é o Greenberg? O escrito que a gente propôs lá atrás é o Greenerberg, que é o E e o R aqui no meio. Aí, em conversas com a família lá e tudo, eles disseram, não se fala mais Greenerberg, aqui já se faz Greenberg. Então é montanha verde em alemão, só que sem o E e o R. Então a gente homenageou o Ferrabras em alemão, em função de ser uma marca da cidade. Daí ó, agora eu sei, agora sabemos, né? Sabemos o motivo. Que legal. Que legal. Joel, muito obrigada. Vou te dizer um negócio, eu gostei muito porque faz bastante diferença tu saber o porquê das coisas, né? Tu consegue pensar enquanto tu tá tomando. Porque tudo bem, né? Tem cerveja para todos os tipos, para todos os horários, para todos os momentos, né? Para afogar as mágoas, para ficar feliz e tal, para tu só beber sem pensar em nada. Mas esse tipo de degustação, assim, uma degustação quase que guiada, né? Entendendo o que tu estava tomando, querendo ou não, ele faz muita diferença, né? Com certeza. É a cultura cervejeira que a gente há 11 anos formalmente já está colocando aqui em Sapiranga. Eu acho que isso é importante dizer porque é um movimento, né? Sim. Esse movimento cervejeiro que eu pude ver lá fora e estou realmente me esforçando muito para trazer isso para cá. Tá? E aí agora eu vou te deixar uma segunda para o momento que você vier aqui degustar, depois que você voltar lá da tua viagem, tá? Hoje a gente procura manter essências de receitas, de qualidade, assim como eu experimentei lá. Então, assim, quando você estiver tomando cervejas lá, e por isso que eu queria depois que você degustasse as outras, porque eu queria que você desse o teu testemunho. Hoje, eu vou, visito, converso, mas é muito importante saber de vocês se a gente está conseguindo trazer cervejas boas para a cidade, para a região aqui. Tá? Mas a gente tem esse foco assim, a gente olha lá o que está acontecendo, organiza isso. Tem coisas que não dá para trazer, né? A gente ajusta, mas a gente quer também saber se a gente está conseguindo cumprir nosso trabalho, nossa missão aqui na cidade. Eu já tenho um emprego novo. Vou começar a degustar cerveja lá e aqui. Tudo bem, o pagamento pode ser em cerveja, não tem problema. Vou adorar. Que legal. Obrigada, Joel. Eu é que agradeço o tempo de vocês e estamos à disposição. Precisando, a gente volta a conversar novamente. Pode deixar. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho também sobre como degustar a cerveja, tirado alguns mitos aí da cabeça. Ah, não gosto de cerveja. Calma, vamos devagar, né? Vamos devagar. De repente, não precisa tornar um hábito, não precisa tomar todo dia, mas é um negócio que acho que vale a pena colocar com um queijinho, uma carne. Eu acho que a gente aprendeu bastante coisa aí. Especialmente agora quem vai pra Bélgica comigo, acho que eu vou até fazer uma prova. Gente, obrigado aí, um beijo, até o próximo podcast. Até mais, gente.